A história que abalou o Paraná voltou a ganhar força quando a esposa de Paulo Ricardo Buscariolo reapareceu na cidade, grávida de 8 meses, enquanto o marido continua entre os homens mais procurados do estado. O desaparecimento e posterior morte dos 4 homens de São Paulo transformou a pequena Icaraíma em cenário de um dos casos mais complexos, dolorosos e comentados dos últimos anos. E agora, com o nascimento do filho de um dos foragidos cada vez mais próximo, o drama da família se mistura ao peso de uma investigação que parece não ter fim. A mulher de Paulo Ricardo, antes silenciosa e distante, retornou acompanhada da mãe. Quem a viu descreve uma jovem abatida, caminhando rápido, evitando olhares, como se carregasse não apenas a gravidez, mas também o peso das acusações que caíram sobre o marido e o sogro. Embora não exista contra ela nenhuma ordem judicial, seu nome acabou se tornando parte da tempestade que se formou desde agosto. Ela se dirigiu discretamente a uma maternidade em Umuarama. O atendimento, segundo funcionários, foi reservado. Pacientes na sala de espera não perceberam que ali estava a esposa de um dos homens mais procurados pela polícia. Ela recebeu alta ainda no fim da tarde, mas deixou para trás uma impressão: a de uma mulher emocionalmente exausta, tomada pela ansiedade e pelo medo. Funcionários afirmaram que ela passou mal diante do estresse crescente, alimentado pelos desdobramentos do caso, e pela incerteza sobre o futuro. Enquanto isso, a investigação que envolve os desaparecidos de Icaraíma ainda segue sem respostas claras. O caso começou em 5 de agosto, quando os cobradores paulistas Diego Henrique Afonso, Rafael Juliano Marache e Robisney Hernani de Oliveira viajaram até a cidade para cobrar uma dívida referente a um sítio negociado com a família Buscariolo. Eles foram vistos pela última vez quando chegaram à região onde vivia Paulo Ricardo e seu pai, Alencar Gonçalves de Souza, produtor rural conhecido entre moradores. O que aconteceu após aquele encontro permanece envolto em dúvidas, contradições e silêncio. Por semanas, moradores conviveram com a angústia de não saber o que realmente ocorreu. Famílias em São Paulo imploravam por respostas. A polícia buscava pistas em propriedades rurais, rios, matas e estradas de chão. Até que em 19 de setembro, mais de um mês após o desaparecimento, 4 corpos foram localizados enterrados em locais diferentes, somados à descoberta de um carro enterrado a cerca de 4 metros de profundidade. A confirmação das mortes mudou a investigação de patamar. A partir daí, a justiça decretou a prisão preventiva de Paulo Ricardo e de seu pai, tornando ambos oficialmente foragidos. Foi nesse momento que a narrativa do advogado deles chamou a atenção. Primeiro alegou legítima defesa, depois disse que os dois nem estavam na região no dia dos desaparecimentos. Com os corpos encontrados, o advogado simplesmente deixou de se manifestar. O silêncio dele apenas aumentou as especulações. Há quem afirme que pai e filho fugiram para outro estado. Outros acreditam que podem ter deixado o Brasil. A polícia mantém cautela e não confirma hipóteses. Como o caso corre em segredo de justiça, nenhum detalhe sobre o avanço das investigações foi divulgado. A única certeza é que os suspeitos continuam desaparecidos. Enquanto as famílias das vítimas tentam buscar justiça e entender os últimos passos daqueles homens que partiram para receber uma dívida e nunca mais voltaram. O cenário emocional também se intensificou para a esposa de Paulo Ricardo. Além do medo, ela convive com a iminência de se tornar mãe em meio a uma tempestade policial e midiática. A gravidez, que deveria ser motivo de alegria, agora está diretamente ligada à história de um dos casos mais violentos e misteriosos do Paraná. E mesmo sem ser alvo das investigações, ela se tornou peça observada, analisada e frequentemente julgada pela opinião pública. Em Icaraíma, a sensação é de que todos sabem algo e, ao mesmo tempo, ninguém sabe de nada. Moradores evitam comentar abertamente. O clima é de receio, misturado à revolta. Muitos afirmam que o desaparecimento dos cobradores não foi um crime comum, e sim parte de uma disputa que já vinha se arrastando. Outros acreditam que a história é ainda mais profunda do que parece, e envolve segredos que a polícia ainda não conseguiu tornar públicos. A cada nova informação, a tensão aumenta. A cada dia sem respostas,
a pressão cresce. E enquanto isso, a cidade testemunha o retorno silencioso da esposa de Paulo, uma mulher que tenta lidar com a gestação ao mesmo tempo em que enfrenta o peso de carregar o sobrenome Buscariolo. Nos bastidores da investigação, policiais civis e militares seguem percorrendo a região entre Icaraíma, Maringá e Umuarama. A geografia da área, marcada por estradas rurais extensas, propriedades isoladas e matas fechadas, dificulta o trabalho. Mesmo assim, equipes continuaram vasculhando possíveis rotas de fuga, pontos de apoio e locais onde a dupla poderia ter se escondido. Foram coletados depoimentos de vizinhos, trabalhadores rurais e comerciantes, mas nenhuma pista sólida surgiu nos últimos dias. Essa ausência de informação reforça o impacto emocional do caso. As famílias das vítimas enfrentam uma dor que não encontra descanso. Por semanas, elas alimentaram a esperança de que os 4 homens estivessem vivos. Porém, quando os corpos foram encontrados, o que restou foi um vazio irreparável. Agora elas enfrentam um novo tormento, o de saber que os suspeitos continuam soltos. A narrativa ganha ainda mais força porque, mesmo antes dos corpos serem localizados, a investigação já apontava contradições. As falas do advogado, que no início prometia esclarecer tudo, passaram de justificativas confusas a completo silêncio. A mudança de discurso de legítima defesa para negação de presença na cena gerou desconfiança não apenas na população, mas também dentro das próprias equipes policiais. E, paralelo à investigação, a figura da esposa de Paulo Ricardo se tornou um símbolo involuntário desse enredo. Seu retorno a Icaraíma não foi apenas uma visita, foi uma lembrança viva de que essa história ainda está longe de terminar. Pessoas que a viram afirmaram que ela evitava sair na rua, preferindo permanecer dentro de casa. A cada passo, era como se ela tentasse se esconder do peso de uma tempestade que não escolheu enfrentar. A gravidez avançada tornou tudo ainda mais delicado. Médicos da maternidade confirmaram que ela passou mal devido ao nervosismo extremo que carrega desde o desaparecimento do marido. No entanto, nenhum profissional revelou detalhes sobre o seu estado de saúde. A ordem interna é de sigilo absoluto, principalmente para evitar tumulto e exposição, já que o caso se tornou assunto estadual e nacional. Enquanto isso, moradores se dividem em opiniões. Há quem acredite que ela sabe mais do que aparenta. Outros defendem que ela é apenas uma vítima colateral de decisões que não tomou. E um terceiro grupo, o mais silencioso, teme que a volta dela à cidade possa significar que Paulo Ricardo pretenda retornar às escondas, algo que a polícia não confirma, mas também não descarta. Nos jornais, a história voltou às manchetes. As imagens do carro enterrado, das buscas, do bunker improvisado reacenderam o debate público. Como 4 homens desapareceram por mais de um mês, sem que ninguém da região tivesse visto ou ouvido nada? Como um veículo foi enterrado a metros de profundidade, sem levantar suspeitas? E, acima de tudo, quem ajudou na fuga dos suspeitos? Até agora, nenhuma dessas perguntas tem resposta. O inquérito permanece em segredo, uma estratégia comum em casos que envolvem múltiplos suspeitos, possível participação de terceiros e uma sequência de eventos que a polícia ainda tenta remontar peça por peça. Por mais que se avance, cada pista parece abrir ainda mais dúvidas. Na região, equipes de reportagem de diferentes portais e emissoras tentam se aproximar da família Buscariolo, mas o silêncio domina. A mãe de Paulo, que acompanha a nora grávida, raramente fala. Quando o faz, limita-se a pedir respeito, afirmando que o filho não seria capaz de algo tão brutal. No entanto, quando questionada sobre o paradeiro dele, desconversa. E é justamente esse silêncio que alimenta ainda mais a tensão. Cada movimento da esposa, cada aparição dela na cidade, cada ida ao hospital, tudo vira notícia, tudo vira suspeita, tudo vira narrativa. Enquanto isso, a polícia se apoia em tecnologia. Rastreamento de celulares, análise de câmeras, sinais de GPS, histórico bancário e triangulação de possíveis contatos. Mas até o momento, os 2 homens parecem ter desaparecido com a mesma precisão que esconderam os corpos, como se uma rota cuidadosamente planejada estivesse pronta antes mesmo do crime acontecer.
Especialistas em segurança pública que acompanham o caso à distância afirmam que o desaparecimento prolongado indica apoio externo. Ninguém foge por tantos meses sem dinheiro, transporte, abrigo ou comunicação. E é justamente esse ponto que a polícia tenta desvendar. Quem teria interesse em ajudar e por quê? Por outro lado, o nascimento iminente do filho de Paulo Ricardo poderia ser um fator decisivo. Investigadores acreditam que o criminoso, ao saber do estado de saúde da esposa e da proximidade do parto, poderia tentar algum tipo de contato, seja por telefone, mensagem ou através de intermediários. É por isso que o retorno da esposa de Paulo a Icaraíma coloca a polícia em alerta máximo. A cidade, que antes vivia em tranquilidade, agora respira expectativa. O caso, que começou como um desaparecimento, tornou-se um símbolo. Um lembrete de que por trás de cada crime